Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um semestre. Ainda continuamos aqui com as aulas remotas, né? Mas eu espero que vocês estejam com as energias renovadas com esse mês de férias. E a gente vai para a nossa primeira aula de ciências desse semestre com a professora Maiara. E o tema da nossa aula de hoje é biodiversidade e sustentabilidade, um tema super legal de você estudar. E para começar, eu queria perguntar: o que é biodiversidade? O que você entende por biodiversidade? Gente, biodiversidade ou diversidade biológica nada mais é a riqueza e a variedade de espécies de todo o ambiente, né? Variedade de seres vivos. Quando eu falo em seres vivos, eu me refiro a fungos, bactérias, é, animais, vegetais, entre outros, né? E a gente vive em um ambiente, em um país muito rico em biodiversidade, o Brasil, né? Tem essa grande biodiversidade. Por exemplo, algumas espécies de flora na Amazônia, de plantas que ainda não foram nem descobertas. Contudo, essa biodiversidade ela vem sofrendo algumas ameaças, né? Vem sofrendo alguns impactos devido às nossas ações humanas. E qual a importância da biodiversidade para nós? A biodiversidade, ela mantém o equilíbrio ecológico de um ambiente. E quando há um desequilíbrio ecológico, ela vai impactar a nós seres humanos também, porque nós fazemos parte do ambiente. Mas vamos entender quais são essas ameaças que vêm ocorrendo na biodiversidade do nosso país e também do mundo de uma forma geral, né? A poluição, que ocorre constantemente, seja quando você polui um rio, indiretamente a gente faz isso, ou diretamente, a poluição dos automóveis, das fábricas, das nossas casas, tá certo? Então, quando eu poluo, por exemplo, quando há a poluição de um rio, várias espécies que vivem ali naquele rio, elas vão ser prejudicadas, elas vão acabar morrendo, podem deixar de existir ou não, né? Isso vai prejudicar diretamente ou indiretamente nós seres humanos que usamos aquele recurso para nos alimentarmos. O uso excessivo dos recursos naturais, né? Nós usamos constantemente os recursos naturais, um exemplo bem comum é a água. Contudo, a gente usa de modo excessivo, não economizamos a água, né? Utilizamos de qualquer maneira, não há uma conscientização em relação a isso. E isso prejudica a biodiversidade, porque não somos só nós, seres humanos, que utilizamos esses recursos naturais. A expansão agrícola, urbana e industrial, como seria essa expansão, gente? É, a expansão agrícola, por que ela é feita? Nós necessitamos de alimento, então, grandes locais, há plantação de alimentos. E onde há essa plantação de alimento, ali era uma área de floresta que foi desmatada, que vários animais viu ali e que deixaram de ter o seu habitat natural, né? Não puderam mais existir naquele local. A expansão urbana, industrial, né? A construção de várias casas, de prédios, de cidades, e tudo aquilo um dia foi um ambiente natural com animais e vegetais, né, que deixaram de existir devido à nossa expansão, né, nós seres humanos. A exploração excessiva de algumas espécies, né, algumas espécies são exploradas de maneiras excessivas. Por exemplo, algumas espécies a gente utiliza o pelo, né, a pele como artigo de luxo, bolsa, casaco, né, então elas são predadas. E aí há essa exploração excessiva. Espécies invasoras. O que seriam essas espécies invasoras, né? Seriam quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum, a planta, a vegetação, uma planta que tem na casa de quase todo mundo tem, que é o ninho, o famoso ninho. Essa planta ela é derivada lá da Índia, né? E ela chegou até aqui o Brasil e hoje há uma grande quantidade dessa planta. Na casa de quase todo mundo tem essa planta. Isso por quê? Porque essa planta, ela não tem um predador. Então, o que está acontecendo? Ela está se disseminando. E essa disseminação acaba prejudicando as vegetações nativas, que estão perdendo espaço para o ninho, tá certo? E isso acaba prejudicando outras espécies que se alimentavam das plantas nativas, tá certo? Entre outras ameaças que a biodiversidade vem sofrendo. E qual é
quais são as consequências disso, né? Dessas ameaças, desses impactos. As consequências disso, gente, é a extinção de algumas espécies, né? Algumas extinções, elas ocorrem naturalmente. Contudo, outras estão ocorrendo devido à nossa ação, né? Quando há uma extinção de alguma espécie, ocorre um desequilíbrio ecológico. Por quê, professora? Por que ocorre um desequilíbrio ecológico? Porque aquela espécie que foi extinta, ela era presa de alguma outra espécie e predador de alguma outra espécie. Se ela deixa de existir, houve uma quebra aí na teia ou na cadeia alimentar, né? E isso vai influenciar diretamente a nós, seres humanos, também, como eu já falei, fazemos parte do meio ambiente. Além de colocar em risco, né, a sobrevivência de povos e comunidades tradicionais que sobrevivem ali, que vivem ali no meio ambiente e tiram aquilo só o que é essencial, né, esse alimento daquela biodiversidade, de algumas espécies que às vezes são extintas. Nós podemos perder substâncias potencialmente úteis para a humanidade, já que 25% dos nossos medicamentos eles são derivados, né, dessa biodiversidade. Então a gente pode perder algumas espécies sem nem saber se ela poderia ser úteis, né, desculpa. Entre outras coisas. Então a gente vê aí que a biodiversidade ela tem uma grande importância para nós, né, seres humanos, mas que a gente não está tendo aquele cuidado. E para isso, o que é que está acontecendo, né? Já existe aí algumas medidas devem ser tomadas, né? E aí, por exemplo, o desmatamento, era para ter uma fiscalização, a caça predatória também, até tem leis sobre isso, mas na maioria das vezes não são cumpridas, não há fiscalização tão grande, né? Em relação a isso. E mais algumas coisas estão sendo feitas. E aí um exemplo, né, de como preservar essa biodiversidade que o governo criou, os governos vêm criando, são as unidades de conservação. O que seriam essas unidades de conservação? São áreas naturais com restrições de uso, regulamentadas e protegidas por leis. E qual o objetivo dessas unidades de conservação? A preservação da biodiversidade. O objetivo maior é esse, né? A preservação da biodiversidade, tá certo? E aí essas unidades de conservação, existem várias unidades de conservação e a gente pode dividir aquelas em duas, né? Vamos diferenciar aqui duas partes, preste atenção. Nós temos as unidades de proteção integral. Quando eu falo a palavra integral, né, já parece uma coisa maior, né, mais elaborada. O que seria isso? Nessas unidades de conservação, o objetivo é a preservação das espécies que estão dentro dessa unidade de conservação. A caça nesse local é proibido, você não pode retirar nenhuma vegetação, né? Nenhum animal, matar de nenhuma forma, né? Nessas unidades de proteção integral, elas podem, as pessoas, os cientistas, né, os estudantes, podem realizar pesquisa científica, contudo, antes eles têm que ter, né, em mãos uma autorização para realizar pesquisas dentro dessas unidades de conservação. Isso acontece. Quando eu estava na faculdade, meus colegas faziam isso, né? Visita educacional, a visita educacional ou turística consciente. Quando nós estávamos na faculdade, também a gente ia para essas visitas, conhecer essas áreas de proteção ambiental, tá certo? E também ao turismo consciente. O que seria esse turismo consciente? É que você vai visitar, mas você não deve destruir nada ali, né? Deixou do jeito que está, tá certo? E aí eu trouxe alguns exemplos de unidade de proteção integral. São as reservas ecológicas. Essas reservas ecológicas, normalmente, elas são criadas para preservar uma espécie especificamente. Por exemplo, a gente tem uma reserva que é utilizada para preservar principalmente o mico-leão dourado, que é o habitat dele, né? Nós temos os parques nacionais. Os parques nacionais, normalmente, ele tem uma extensão de área maior. E a gente tem um exemplo do Parque Nacional de Jericoacoara, né?
que fica ao entorno da Vila de Jericoacoara. E aí você pergunta, professora, mas não pode, tem que preservar as espécies, não pode caça proibida, o turismo tem que ser consciente. Isso tudo está nas leis do parque. Infelizmente, ainda não, eu não vejo uma fiscalização tão eficiente dentro do Parque Nacional. Mas se você perceber, tem uma lei que não pode subir na duna. Só que algumas pessoas sobem. Por quê? Porque não tem uma fiscalização, né? E o monumento, outro exemplo é o monumento natural. O que seria esse monumento natural? É um local específico, né, natural, muito bonito, que é preservado para não ser destruído. Então, a unidade de conservação de proteção integral, ela é mais rígida com relações aos seus termos, né? E a gente tem as unidades de uso sustentável, que o objetivo, claro, é a preservação das espécies dali, né, que ali habitam. Contudo, ela admite a presença de moradores dentro das reservas. Claro, esses moradores, eles têm que fazer atividades economicamente sustentáveis, né? Tirar somente o que é essencial, sem destruir. Então, eles têm que fazer todas as atividades lá dentro, tem que ser de uso sustentável. E os exemplos que a gente tem são as APAs, florestas nacionais e reservas extrativistas. As APAs, a gente tem um exemplo aí em Jijoca, que é a APA da Lagoa de Jijoca. Para quem não conhece, a Lagoa de Jijoca é uma APA, tá certo? Uma área de proteção ambiental, tá? Que ela pode, né, ter moradores ao entorno dessa APA, mas tem que ser utilizada de forma sustentável. Tem até algumas leis, se vocês puderem estudar depois, que determina qual a quantidade de metros que pode haver construção ao entorno da lagoa, né? E aí as pessoas que vão fazer construções ao entorno da lagoa, elas têm que seguir essa lei, porque senão poderão ser processadas, né? As florestas nacionais, que normalmente é um local bem extenso de flora, tá certo? Para a preservação daquela flora e dos animais que vivem ali. E as reservas extrativistas, tá certo? As reservas extrativistas, normalmente comunidades vivem dentro, né? E realizam algumas atividades de agricultura, tá certo? Uma agricultura sustentável. Então, resumindo, é isso, a nossa aula de hoje. Que é biodiversidade, né, que é uma variedade e uma riqueza de espécies, e a importância dessa biodiversidade é que ela mantém um equilíbrio ecológico. Contudo, essa biodiversidade ela vem sofrendo algumas ameaças, como poluição, uso excessivo de recursos naturais, entre outros, e as consequências disso é extinção de espécies, desequilíbrio ecológico, entre outras coisas, e algumas medidas elas estão sendo tomadas para tentar prevenir, proteger essa biodiversidade. E aí houve a criação, né, de algumas unidades de conservação. E eu dei exemplos de dois tipos diferentes, que é a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável, e dentro delas eu citei algumas diferenças e alguns exemplos, né? A gente, na nossa cidade, nós temos tanto a unidade de proteção integral, porque nós temos um parque nacional ao entorno da Vila de Jericoacoara, e nós temos uma unidade de uso sustentável, que é a APA da Lagoa de Jijoca. Tá? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Não deixe de estar fazendo a atividade logo depois aqui da aula. Tchau!